O ano era 1953, época em que não havia levantamentos sobre a saúde bucal dos brasileiros. Logo, o Brasil seria reconhecido como um país de desdentados. Foi nesse mesmo ano que o município capixaba entrou para a história. Estamos em Baixo Guandu. Essa pequena cidade localizada na região noroeste do Espírito Santo foi escolhida para sediar um projeto experimental que revolucionaria a saúde bucal dos brasileiros nas próximas décadas. Baixo Guandu foi o primeiro local do Brasil a utilizar o flúor no abastecimento público de água para prevenir a cárie. Programa que serviu de modelo para toda a América Latina. Tinha um órgão, uma autarquia federal, à época chamada Fundação CESP, Serviço Especial de Saúde Pública, que construiu a estrutura, a estação de tratamento de água de Baixo Guandu. O porquê da Fundação CESP é que ela era um órgão que estava relacionado a uma estratégia global no Brasil em relação aos Estados Unidos na produção de minério de ferro, na produção de borracha e precisava melhorar os níveis de saúde das populações dessas regiões onde o minério de ferro, a borracha era extraída. A escolha de Baixo Guandu e de começar a fluoretação lá foi porque tinha uma excelente estação de tratamento de água. Se você for hoje a Baixo Guandu, vai ver que é uma estrutura que ela aparece como algo assim muito relevante. Um homem à frente de seu tempo, corajosamente ajudou a construir essa trajetória. O legado deixado por Aprígio da Silva Freire reverbera até hoje na saúde bucal de toda a América Latina. O Dr. Aprígio foi um abnegado, né? Naquela época que o flúor ainda era uma incerteza, vamos dizer assim, que ele precisava ser estudado, precisava ser vista a sua eficiência, ele se jogou para lá, foi trabalhar e foi então uma coisa que a gente precisa sempre ressaltar, entende? Ele se indignou, vamos dizer assim, com as condições de saúde bucal da época e nós hoje até precisamos nos indignar também. Professor Aprígio, como ficou conhecido, tinha uma mente inquieta e dedicou grande parte da vida em busca de soluções para os problemas bucais da população. Desempenhou papel fundamental na implantação do primeiro programa de fluoretação da água no Brasil. Era um visionário, ele tinha uma visão bem ampla da saúde pública, né? Ele ficava um pouco agoniado porque ele dizia, perto de morrer já, né? Ele ainda dizia isso, que o dentista tinha uma visão muito centrada na boca e no dente e que o dentista tinha que ser um profissional que teria que olhar o ser humano como um todo. Na época dele, inclusive, era então pior, né? Porque na época que ele chegou lá em Baixo Guandu, né, com os outros pesquisadores, o dentista era muito focado mesmo em dente e era uma coisa mutiladora, né? O dente estava ruim, se extraía e jogava fora. O grande movimento dentro da odontologia, neste momento, vai ser desvincular um pouco o dentista do dente, do odontocentrismo, esquecendo que ele está se formando para ser um profissional de saúde, não um profissional de dente e de boca. Antes de morrer em 2009, em parceria com o professor Adalto Emerick, o professor Aprígio deixou registrado em livro detalhes de sua contribuição para a saúde pública brasileira. A gente vive numa sociedade que muitas vezes as coisas passam e são importantes e não se voltam a discutir. Talvez esse encontro que teve recente para discutir os 70 anos, ou discutir não, reverenciar os 70 anos da fluoretação é chamar a atenção de que a fluoretação ela precisa continuar, precisa ser vigilante à sociedade, os municípios, a população precisa reivindicar também a fluoretação, mas ela precisa também de outros tratamentos. Nós temos municípios no Brasil que ainda não tem água fluoretada. Imagine a água tratada, como eu falei. Foi o grande legado dele, foi o grande legado. Então ele tinha um núcleo de medicina comunitária na UFES, então ele influenciou muito médicos que estão aí atuando, já são professores, já são até aposentados.